Bom, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos comentários a três obras de Platão, nessa trilha que nós temos chamado de Sócrates e o Nascimento da Filosofia. No encontro de hoje, vamos falar sobre o Alcibíades I, que é um dos chamados diálogos socráticos, ou seja, diálogos que retratam Sócrates na sua atividade cotidiana nas ruas de Atenas. E são diálogos também em que não se detectam de um modo muito evidente as principais teses da filosofia platônica. Bom, como que esse diálogo se encaixa nessa nossa trinca de obras, né? Estamos lendo aqui a Apologia de Sócrates, Alcibíades I e, por fim, o Fedro. Bom, a obra de Platão, ela é multifacetada e todos sabem que ele não escreveu tratados, ele escreveu diálogos. A Apologia, por exemplo, não chega a ser bem um diálogo, é mais um monólogo. Também ele escreveu algumas cartas, algumas autênticas, outras suspeitas, mas enfim, ele não escreveu tratados como Aristóteles, por exemplo, chegou a escrever, né? Aristóteles tem da física, da metafísica, que se suspeita que são notas de aula, mas de todo modo tem uma forma de tratado e você pode então identificar ali um tema que é trabalhado do começo ao fim. Platão não tem isso. Então, embora você possa detectar mais ou menos o tema de cada diálogo, funciona mais ou menos como uma teia. Então, ele fala de algum modo de amor no banquete, mas também fala no Fedro. Ele fala de retórica no Fedro, mas também fala no Górgias. Então, aquele que se aventura a ler a obra de Platão precisa se acostumar com essa espécie de bagunça com a qual ele tentou organizar a sua obra. Mas isso não foi em vão e, na minha impressão, foi de propósito, porque ele pretendia que o leitor tivesse a clara noção de como é um processo de busca. A busca intelectual, a busca pela verdade é exatamente assim. Ninguém senta num dia para estudar e fala, hoje eu vou descobrir a verdade sobre a alma humana. Não, a pessoa vai se sentar e vai coligir todos os seus conhecimentos em torno de certo assunto e ela não tem nenhuma garantia de que a sua pesquisa, se ela estiver fazendo a sério, a levará a outros rincões do conhecimento. Então, a obra dele é assim, multifacetada e, portanto, fico à vontade para dizer que nessa trilha que montamos aqui, para esse primeiro encontro do Clube do Livro, o Alcibíades I funciona ou funcionaria nesse panorama como uma nota de rodapé da Apologia de Sócrates. Vocês já devem ter ouvido falar da concepção de um certo pensador de que toda a filosofia ocidental é uma nota de rodapé às obras de Platão, como se Platão tivesse tratado de todos os temas possíveis e então todos os filósofos posteriores nada mais fizeram do que desenvolver as teses platônicas, quer para confirmá-las, quer para negá-las, quer para complementá-las. Muito bem, então usando essa mesma estrutura de raciocínio, eu diria que o Alcibíades funciona como uma espécie de complemento ou de destrinchar de dois temas específicos que Sócrates trabalhou na sua defesa. E eles são, especificamente, aquela ideia de confronto com um tipo de sabedoria que, no fim das contas, não é nada sábia, ou seja, é apenas uma aparência de sabedoria. Ele disse isso lá, que quando ele ouviu que o oráculo de Delfos o apontou como o homem mais sábio de Atenas, ele foi atrás de saber que história é essa, e ele começou a perceber que aquelas pessoas que eram tidas como sábias em Atenas, de sábias não tinham nada. Por quê? Porque não tinham o tipo de saber que para ele era mais genuíno, que é o saber o tamanho da sua ignorância, que é conhecer, de fato, o que você sabe com certeza e a vastidão, o universo, o oceano da sua própria ignorância. Para ele, esse era o saber mais genuíno. E ele trata, de algum modo, nesse diálogo, de convencer a Alcibíades de que o caminho para alcançar aquilo que ele quer, ou seja, que é atuar politicamente em Atenas, é justamente se firmar nesse tipo de sabedoria que sabe aquilo que sabe, mas sabe também que ignora
parcelas muito vastas do conhecimento humano. E, bom, e além disso também, ele trata aqui de um aspecto que também tratou na Apologia, que é a ideia da vida meditada. Lá ele diz que uma vida que não é meditada não merece ser vivida. E aqui ele vai conduzindo Alcibíades até essa noção de que, olha, para você ser um grande líder político, você precisa buscar o conhecimento de si mesmo e o cuidado de si. Ou seja, você precisa se voltar para si mesmo, conhecer a sua alma, conhecer suas virtudes, seus defeitos, enfim, só assim você pode ser um excelente estadista. Então, me parece que aqui ele está destrinchando esses dois temas e apresentando eles ao leitor. Então, aí está a relação que estabelecemos para nossos propósitos com a Apologia. É claro que você pode, se quiser, se for olhar essas duas obras sobre outra perspectiva, você pode encontrar outros pontos de contato. Para os nossos fins aqui, acho que basta estabelecer essa relação. E qual que é a relação do Alcibíades I com o Fedro? Aqui é uma relação interessante que eu vou reconhecer que quando eu escolhi as três obras eu não havia percebido. Tanto no Alcibíades como no Fedro, se trata de Sócrates abordando um de seus alunos ou um de seus companheiros ou algum jovem de Atenas. Fedro não era propriamente seu aluno, Alcibíades a gente pode chamar de discípulo de Sócrates, mas Fedro não. Fedro era aluno de Lísias, né? Isso fica claro no começo do Fedro, veremos no próximo encontro. Mas nos dois acontece a mesma coisa, ou seja, dois jovens, cada um com sua condição, cada um com sua pretensão, se encontram com Sócrates. Sócrates começa a ouvir atentamente as pretensões do jovem, o que ele quer fazer da vida, quais são suas ideias, e Sócrates, devagarzinho, vai trazendo esse interlocutor para dentro da filosofia, para dentro de suas ideias, vai sugerindo postura, sugerindo temas de pesquisa, e no fim das contas, nos dois diálogos, tanto Alcibíades aqui, como Fedro, no próprio Fedro, se convencem de que Sócrates tem razão e se animam, então, a seguir no caminho que Sócrates apontou. Nos dois diálogos, Sócrates se propõe a caminhar junto, tanto com Alcibíades como com Fedro. Acontece que aqui no Alcibíades, a proposta é para aquele que está de fato começando, não é? Ele propõe aqui que a época ideal para você começar a pensar nesses assuntos é a idade que Alcibíades tinha aqui, que é 20 anos, cerca de 20 anos, né? Lá no Fedro, ele já trata de um estágio mais avançado, digamos assim, dos estudos filosóficos, que é justamente tentar acoplar o pensamento, a palavra, o verbo, o logos, à própria realidade. Isso já demanda um caminho maior. Fedro estudava há muito tempo com Lísias, era apaixonado por discursos, e então Sócrates pegou ele já num estágio um pouquinho avançado, embora ele estivesse desviando muito para a retórica, pela simples retórica, pelo simples prazer de falar e de ler discursos. Ele já estava, na verdade, um pouquinho mais avançado que Alcibíades aqui. Então, essa é a relação do diálogo de hoje com o Fedro. Lembrando que nós queremos, com esses três diálogos, tentar detectar quais foram as inovações, as novidades, né? as invenções de Sócrates que o tornam para nós hoje como que o pai ou como que o avô, digamos assim, da filosofia. O que ele trouxe de novidade que impactou tanto Platão, a ponto de Platão deixar suas pretensões políticas e se enveredar, então, pela filosofia. Agora, nós não trataremos aqui da República nessa trilha, temos plano para tratar ela em outros encontros, mas também há uma relação aqui entre o Alcibíades I e a República de Platão. Aqui também ele traz pelo menos duas ideias que estão muito claras na República, né? Embora seja impróprio falar isso, me parece que nesse ponto de vista a República trabalharia, digamos, seria uma nota de rodapé do que ele trata aqui, especificamente relacionado à virtude como necessária ao governante.
no fundo, como necessária a cidade. E também a ideia que na República fica evidente de que aquele que não sabe, ou seja, aquele que não é virtuoso, o cidadão que não desenvolveu suas virtudes até o máximo grau de que era possível, ele é destinado não a mandar, mas a obedecer. Então, Platão traça na República ali, embora haja polêmica sobre se ele tentou traçar um plano concreto de Estado ou era apenas um teste para mostrar a inviabilidade, ali, de fato, ele traça a concepção do rei filósofo, ou seja, o governante deve ser um sábio, e de que aquele que não é sábio, ou seja, que está no contrário, na antípoda da sabedoria, deve obedecer. É uma sociedade estratificada e aqui ele já apresenta a Alcibíades essa proposta como a dizer, se você quer ser líder, você precisa cultivar em você essas virtudes, porque o povo precisa de ter como líderes pessoas virtuosas e sábias. Muito bem, agora, uma notícia que é preciso estabelecer desde o começo, essas bases, que o Alcibíades não é um diálogo tido como autêntico, né? Na verdade, há uma polêmica em torno desse assunto. Alguns estudiosos reconhecem ele como autêntico, outros entendem que ele não é autêntico, mas eu acho que a solução intermediária aí, bom, há bons comentadores dizendo que ele é autêntico, acho que a solução para nós, leitores, é encarar o Alcibíades primeiro, mais ou menos como os cristãos, por exemplo, encaram a chamada Carta aos Hebreus, né? Não é a minha área de estudos, mas até onde eu pude me aprofundar, a Carta aos Hebreus não é apontada como autenticamente de São Paulo, tanto que nas edições das Bíblias de hoje não está como Carta de São Paulo aos Hebreus, né? Mas essa polêmica já foi, enfim, já rendeu muito o assunto. Parece que os ortodoxos têm uma posição diferente dos católicos romanos. Alguns entendem que, bom, não pode ser de São Paulo porque tem algumas abordagens aqui do Antigo Testamento que não são propriamente da feição dele. Mas, enfim, seja como for, é tida como uma carta inspirada e talvez não faça muito mal se você começar a pesquisar e concluir para você mesmo, bom, parece que é de São Paulo, ou pelo menos alguém que se inspirou na doutrina que ele vinha divulgando por meio de suas cartas na ocasião. O que importa saber aqui é que tudo que está aqui no Alcibíades I encontra, de algum modo, uma ligação, um link com outras obras de Platão. Então, a conclusão que me parece evidente aqui é que, se não foi o próprio Platão que escreveu, foi um aluno seu muito talentoso que pretendeu, como parece evidente, divulgar a obra do mestre e contribuir para talvez preencher alguns vazios que os alunos da academia tivessem sentindo ali na hora de ler os diálogos platônicos. A propósito, no Fedro eu vou abordar esse assunto, os diálogos de Platão tinham, na visão dele, a pretensão não de propriamente ensinar ao leitor, mas de auxiliar o leitor a rememorar aquilo que ele havia aprendido nas aulas com o próprio Platão. Quando chegar o momento de estudar o Fedro, vamos tratar da ideia da doutrina oral de Platão e da concepção de educação dele, que ela é basicamente oral, né? Muito bem, então vamos entrar aqui, de fato, na análise do Alcibíades. A edição que nós vamos usar é essa edição do Carlos Alberto Nunes, pela editora da UFPA. É a edição das que temos em língua portuguesa, a mais recomendada do Alcibíades I. Como eu disse aqui, em relação a outras obras, nós temos outras edições melhores, do Fedro, por exemplo, eu direi aqui quais são as melhores edições, mas do Alcibíades I nós temos essa aqui da UFPA e também temos a da Edipro, tradução do Edson Bini. A propósito, o Edson Bini diz aqui, ele coloca aqui no volume 7 das suas obras, os diálogos tidos como suspeitos e apócrifos. Então, o Alcibíades I está como diálogo suspeito, justamente pela polêmica que existe. Eu andei folheando aqui o texto dessa edição, que talvez seja mais acessível a vocês, até porque talvez seja mais atraente, porque ela contém diversos outros diálogos, embora sejam apócrifos e suspeitos, podem gerar interesse em vocês.
Bom, é aquela história. Para quem está começando, eu acho que não há nenhum problema em comprar essa edição. Tudo indica que ele traduziu a partir de edições inglesas e francesas, mas não há um problema enorme em começar a ler Platão pela edição da Edipro. Se você se interessar por se aprofundar e talvez até aprender a ler em grego, né, no original, talvez você precise buscar outras edições mais confiáveis. Essa aqui tem a vantagem de ser bilíngue, então se você começa a tomar algumas aulas de grego antigo, você já começa a querer dar uma sapeada na edição, na versão em grego, para identificar algumas palavras que você começa a aprender, né, nas primeiras semanas de aula. Então, para começar a analisar o diálogo, é preciso dizer quem é esse Alcibíades aqui com quem Sócrates dialoga. E o Alcibíades aqui é aquele mesmo que aparece, que entra no meio da festa que acontece no diálogo O Banquete. Alcibíades é um dos alunos mais conhecidos de Sócrates, ao lado de Crítias e de Cármides, e é um tanto pela relação que Sócrates tinha com essa turma, com Crítias, com Alcibíades, que fazem parte dos chamados 30 tiranos, é que ele foi acusado de corromper a juventude ateniense. É curioso que naquela pergunta que Sócrates faz retoricamente ao tribunal, vem cá, a acusação é de que eu corrompi a juventude, então me apresentem, então, quem são as pessoas que eu corrompi? É uma defesa retórica dele, né? Os acusadores não apresentam ninguém ali, pelo menos Platão não descreve isso, mas a essa pergunta se poderia responder, veja o caso de Alcibíades, veja o caso de Crítias, mas sobretudo o caso de Alcibíades, né? É possível você estabelecer a tese de que Sócrates, de algum modo, corrompeu a alma de Alcibíades, de que Alcibíades foi levado a trair Atenas, na visão daqueles que julgaram Sócrates, pelo convívio que ele teve com Sócrates. Você pode achar um pouco estranho, poxa, Sócrates é um cara que está sempre aqui tranquilo, no seu melhor estado de paz, né? Apenas conversando com as pessoas, como assim ele pode ser acusado de trair Atenas, né? Ele não parece aqui de modo nenhum ter postura de traidor de Atenas. A tese é a de que ele incutia nos discípulos uma visão muito crítica, né, das instituições sociais e, com isso, os encorajava a tratar com certa leviandade algumas tradições que a ele não pareciam saudáveis. Nisso, inclusive, ele se parece um pouco com os próprios sofistas, né? E talvez seja até por isso que ele foi confundido para aqueles que conviviam com ele com os próprios sofistas. Ou seja, pessoas que estão aí pelas ruas ensinando os jovens a questionar o Estado, né, estabelecido. Então, só para saber que Alcibíades é esse discípulo de Sócrates que ora se afasta, ora se aproxima de Sócrates e que foi acusado pelos atenienses de traição. Ele é um sujeito bem nascido lá em Atenas, ficou órfão de pai muito cedo e foi criado por seu tio Péricles. Então, ele é um sujeito muito belo, alto, bonito, inteligente, rico, tinha tudo, né, para lidar, enfim, para se dar bem na vida, né? E Sócrates se aproximou dele, ele se aproximou de Sócrates e começou então a tomar aulas. E o diálogo começa, aliás, só um detalhe, se você quiser saber mais detalhes sobre Alcibíades, é natural que você comece a ler um diálogo de Platão e queira saber quem são esses personagens que dialogam com Sócrates. Você pode buscar alguma enciclopédia que você tem aí na sua casa, ou então até mesmo virtual, pela internet, mas talvez valha a pena, se você quiser se aprofundar, procurar um livro que é fácil de achar hoje, chamado O Julgamento de Sócrates, de E.F. Stone. Nesse livro, o Stone diz que Alcibíades tem uma vida tão interessante, pra vocês terem ideia, né? Ele foi nomeado, foi conduzido à função de comandante de uma batalha da Guerra do Peloponeso junto com outro comandante. Mas aí não se deu muito bem com esse comandante, voltou para Atenas e foi acusado, então, de ser... ele foi chamado de volta para ser julgado por uma suposta violação
dos mistérios de Eleusis. Ele teria profanado um culto religioso lá. Ele nega de pé junto, que diz que não foi ele, que não participou disso, mas é fato que ele então se refugia aonde? Se refugia com os inimigos, lá em Esparta. E no fim das contas ele acaba sendo morto, dizem que ele estava deitado com uma mulher, acaba sendo morto, dizem as más línguas, por ordem de Clínias, que era seu companheiro, inclusive, político, né? Então, o Stone diz que Shakespeare, que era um leitor de Plutarco, ninguém entende como que Shakespeare não utilizou a vida de Alcibíades, que Plutarco escreveu, para escrever uma de suas tragédias, né? Um de seus dramas. Bom, talvez fosse muito interessante mesmo ter essa obra de Shakespeare sobre Alcibíades, mas não tendo Shakespeare, nós temos Platão, né? Platão, de algum modo, descreve excertos, trechos, né, passagens de Alcibíades que nos mostram um pouquinho quem é esse personagem. Porém, só um detalhe. Como eu disse aqui no nosso último encontro, isso é claro, isso não é uma crítica feita a Platão, mas é evidente que Platão quis colocar Sócrates como personagem de seus diálogos para restabelecer a imagem do seu mestre. É um modo de honrar, né, os nossos professores, tentar passar para a posteridade uma imagem mais ou menos adequada que represente as virtudes desse professor para aqueles que não conviveram com ele e que podem receber, de modo mais ou menos deturpado, notícias, né, de sua conduta, de modo a julgá-lo mal. Então, Platão quis aqui que aqueles que conhecessem Sócrates no futuro tivessem dele uma boa imagem. E por isso já é uma suposição de alguns autores, por isso Platão foi obrigado a não contar toda a história da relação entre Alcibíades e Sócrates. Essa é uma tese, inclusive, sobre o possível objetivo de Platão ao escrever esse diálogo. Ele descreve nesse diálogo um Alcibíades ainda adolescente, ali fazendo quase 20 anos, ou seja, ele escreveu o diálogo, se é que de fato foi ele que escreveu, muito tempo depois da morte de Sócrates, retratando um episódio da vida de Alcibíades, quando ainda menino, quando ainda estava desenvolvendo os primeiros sinais de suas pretensões políticas. Então, é como se Platão tivesse aqui pretendido dizer o seguinte: olha, Sócrates realmente influenciou Alcibíades. Realmente eles tinham uma relação de mestre e discípulo. Porém, como o próprio Sócrates disse várias vezes aqui no diálogo, pelo menos 2 vezes ele diz isso, Alcibíades, embora fosse muito bem dotado, de excelente inteligência, de muito boa vontade, ele poderia ter sido corrompido pelo povo de Atenas. O diálogo, aliás, até termina assim, né? Ó Alcibíades, confio muito em você, você é um sujeito muito inteligente, enfim, bem intencionado, mas eu tenho receio, conhecendo a natureza do povo ateniense, de que você seja levado para o mau caminho em razão do caráter de nosso povo. É como se Platão estivesse dizendo o seguinte: Alcibíades se desviou porque o meio em que ele vivia foi irresistível, ou seja, levou ele para o mau caminho. Não cabe a gente aqui fazer o julgamento se Platão estava correto ou não, né? Se faz sentido ou não. Me parece um pouco ingênua essa tese de que o homem é bom, mas o meio é que o corrompe. Mas também é verdade que o meio às vezes corrompe a pessoa, né? A pessoa tem alguma boa virtude, mas a virtude não está forte o suficiente e o meio a derruba. Mas então, só para saber que Platão aparentemente tinha uma intenção aqui, que era colocar essa peça na biografia de Sócrates, dizendo que ele, apesar de ter tido boas intenções com Alcibíades, Alcibíades acabou se afastando dele e, portanto, se enveredando aí por um outro caminho que não era aquele indicado pelo próprio Sócrates, não é? E Alcibíades, então, é esse que logo no começo do diálogo demonstra sua pretensão de se apresentar como conselheiro em Atenas. E Sócrates ouve isso dele e se arrisca, então, a tentar auxiliá-lo.
E é aí que ele entra com a sua tentativa de seduzir Alcibíades para suas teses. No começo, você pode ficar um pouco, pode causar um certo estranhamento essa ideia aqui de que Sócrates é amante de Alcibíades. Isso pode nos causar uma certa perplexidade, embora nós saibamos, né, que naquela época de Atenas o homossexualismo era tratado de um modo diferente de hoje, né? É outra sociedade, são outros valores, enfim. Outro lugar, outras pessoas, outros valores. Não dá para a gente tentar olhar o modo como eles encaravam essas relações como hoje, mas é fato que essa relação entre mestre e discípulo, essa chamada pederastia na época, né, não envolvia necessariamente uma relação sexual. Inclusive, há sinais em muitos historiadores de que, quando um mestre se unia a um discípulo, sempre mais jovem, como uma espécie de iniciação desse discípulo na vida social, há sinais de que a relação sexual efetiva entre eles era uma infração ética, digamos assim, né? Então, não se trata aqui, basicamente, de modo necessário, que Sócrates se deitava com Alcibíades. Inclusive, no banquete, Alcibíades tenta se insinuar para cima de Sócrates e Sócrates recusa essa troca, né? Alcibíades brinca lá de que ele vai oferecer a Sócrates sua beleza e Sócrates, em troca, vai oferecer a sabedoria. E Sócrates diz que as coisas não caminham por aí, né? Ele rejeita essa proposta. Mas, enfim, caso você fique sem entender essa história de amante, é porque na época era comum, a título de iniciação social do jovem, que ele se unisse a um professor mais velho. E Sócrates, de fato, tinha essa postura em relação a diversos jovens da época, como eu já mencionei aqui, né? Então, vamos tentar aqui, logo no comecinho, fazer aquela análise rapidamente do primeiro estágio da leitura analítica. A minha proposta a você, claro, você vai fazer como você entender melhor, mas eu acho que seria interessante que, antes de você assistir a essa aula ou ouvir quais são as minhas conclusões do primeiro estágio da leitura analítica do Mortimer Adler, que você tentasse fazer isso sozinho. E por que eu sugiro isso? Porque não é que aqui existe uma resposta certa e uma resposta errada. Não é isso, né? Então, qual é o tema do livro em poucas palavras? Bom, não há uma resposta canônica aqui, não é 0 ou 10 aqui, não é essa a ideia. Quais são as partes da obra, né? Um dos estágios é esse, você tentar dividir a obra nas suas partes. Quais são os problemas que o autor tentou resolver? Tudo isso é preciso que você leia a obra antes para detectar quais são as respostas a essas perguntas, mas é importante que você faça isso sozinho, algumas vezes pelo menos no começo de seus estudos, e confronte as suas respostas ou com alguém mais experiente que você ou com um colega que esteja lendo com você a mesma obra. Por quê? Porque é com esse contraste, então você vai ler a sua solução, a sua resposta, depois vai ler uma resposta de um colega ou de um professor, e esse contraste entre aquilo que você enxergou, entre as partes que você separou e a resposta de outra pessoa, é aí que você costuma aprender, é aí que você costuma evoluir, não é? Então, de nada adianta você ouvir essa aula aqui, ou pouco adianta, na verdade, você ouvir a aula e anotar as minhas respostas a essas 4 fases, se você mesmo não tentar fazer por si só. Se não quiser fazer com essa obra, se prepare para fazer, por exemplo, com o Fedro, que é a nossa próxima obra aqui. Faça isso antes de começar a ouvir a aula. Com certeza o seu aprendizado vai ser muito maior. Então, comecemos pelo tipo, né? A primeira regra do segundo estágio é encontrar... do primeiro estágio, né? É encontrar qual é o tipo da obra. E aqui fica claro que é uma obra de filosofia. Só que é uma obra de filosofia um pouco diferente daquelas que nós estamos hoje acostumados. É um diálogo filosófico. Essa foi a escolha de Platão. E ele não fez isso gratuitamente. Ele fez isso, hoje se debate sobre esse assunto, ainda hoje esse assunto é muito estudado pelos acadêmicos, né? Parece que ele concebeu essa forma
né, de transmitir as suas doutrinas ou seus pensamentos para ensinar ao leitor como se faz. E veremos aqui algumas passagens interessantíssimas nesse sentido. A intenção parece ser também a de colocar o leitor, de imergir o leitor numa situação vital, né, concreta, numa situação em que ele poderia estar no seu dia a dia, para que o leitor possa então olhar esses personagens como se estivesse participando do diálogo e começar então a estabelecer os tijolos do seu conhecimento, pedra por pedra, fazendo links com a sua própria vida, né? Para Platão, talvez fosse estéril fazer um tratado filosófico como se as teorias estivessem apartadas da vida. Então, colocando o leitor dentro do cenário, ele se sente mais tocado, como são tocados os personagens dos próprios diálogos platônicos. Então, bom, que tipo é? É um diálogo filosófico. A segunda pergunta que se faz é a respeito da unidade da obra. De que se trata? Aqui é um bom exercício tentar expressar o tema da obra em uma frase curta. E pensando bem, a minha solução para essa fase é a seguinte: Sócrates retoma contato com Alcibíades, depois de um tempo afastado, e tenta convencê-lo de que, para exercer as funções políticas em Atenas, ele precisa antes conhecer-se a si mesmo e buscar a virtude. Então, para mim, essa é a unidade da obra. Só que é claro que essa não é a única solução. Você pode encarar essa obra por diversos outros ângulos. Você pode, por exemplo, encarar essa obra como uma tentativa de Platão de expor, por exemplo, o método maiêutico de Sócrates. A todo momento, Sócrates incita Alcibíades a responder por ele próprio as questões. Ele até diz um certo trecho aqui, olha, se você espera de mim um longo discurso, não adianta, eu não sou desses. Responda às perguntas que eu vou lhe fazer e chegaremos a algumas conclusões. E num certo momento ele até pega Alcibíades de surpresa, porque Alcibíades diz assim, mas bom, se você está falando isso, deve ser. Aí Sócrates fala assim, não, nada disso, é você quem está dizendo. Perceba que é você quem está respondendo. Eu, Sócrates, só estou perguntando. É você quem afirma sim ou não. Então é você quem está dizendo. E no fundo a maiêutica é isso, na verdade, é tentar extrair do interlocutor algo que já estava dentro dele, algo que já estava na intimidade dele e talvez ele não percebesse. Então Sócrates é de fato aquele parteiro a que ele faz menção no diálogo Teeteto. Por quê? Porque ele consegue detectar no seu interlocutor uma certa gravidez de ideias. Então ele extrai aí o fruto de dentro da pessoa. Então você pode querer estabelecer que a unidade do Alcibíades I está em torno da técnica maiêutica. Claro, isso é uma opção válida, por exemplo, né? Você pode também querer estabelecer que o Alcibíades I, ele é um diálogo sobre o conhecimento de si, sobre o autoconhecimento e sobre o cuidado de si, né? Necessário, então, para o exercício de qualquer técnica, qualquer atividade humana técnica, que demande um procedimento, que demande a construção de algo, né? Também é uma opção válida. Então, fique aí com essas sugestões. A minha foi a primeira, porque parece que dá conta com maior completude do que se passa aqui nessa cena do diálogo, né? A regra 3 diz respeito às partes. Aqui também é interessante você se deter e tentar separar. O tradutor separa o diálogo aqui em partes, ele até coloca números romanos, né? Não sei se são 30, 30 e poucas, alguma coisa assim, ou quase 30. Eu fiz a opção de separar por 3 partes aqui. E também é importante você fazer isso, por quê? Porque isso te aproxima, né? Isso te coloca, para usar uma expressão do Raimundo Carreiro, talvez não seja própria para esse trabalho aqui, mas ele coloca você com os ouvidos na pulsação narrativa do diálogo. Você, quando vai detectar as partes, você precisa tentar encontrar não uma unidade na obra,
mas é uma unidade em certas parcelas da obra. Então, são pequenas unidades em torno de uma unidade maior. É claro que isso aguça a sua atenção. É como você tomar um vinho, por exemplo, sem se preocupar, né, com o sabor, com as notas, com o aroma, e você, por outro lado, tomar um vinho tentando detectar quais são as malditas notas que estão ali naquele negócio, né? Você fica mais atento, você desperta o seu paladar, o seu olfato, e quando você faz a pergunta. Então, detectar as partes auxilia você a colocar o ouvido, então, nessa pulsação e, portanto, absorver melhor da narrativa. Eu, por exemplo, separei em 3 partes. A primeira parte, me parece que se trata do começo, né? Então, de 103A até 113D, que é Sócrates tentando convencer Alcibíades de que ele precisaria se preparar primeiro, dar um passo atrás antes de querer se lançar à vida política. A segunda parte começa com Alcibíades ainda relutante, tentando confrontar Sócrates e tentar reverter essa conclusão. E Sócrates preparando o terreno, então, para explicar para Alcibíades que o mal, né, todo o mal que nós vivemos em sociedade vem da ignorância. E essa segunda parte, ela iria, então, de 113D até 127E. E ela termina com Alcibíades finalmente se convencendo de que, tudo bem, Sócrates, entendi que eu sou um ignorante, que eu não sei nada sobre aquilo que eu quero fazer, então, o que eu preciso fazer? Essa pergunta lança, então, a terceira parte, na minha concepção, que começa em 127E e vai até o final, 135E, em que Sócrates trata, então, de estabelecer o que é o tal cuidado de si, que é necessário para você exercer qualquer atividade humana técnica. E quais são, por fim, os problemas que Alcibíades, que Sócrates, na verdade, que Platão, né, quis resolver aqui nessa obra. É curioso esse ato falho meu, porque eu já ia falar sobre isso. Aqui, veja, isso é muito interessante. Platão tinha uma pretensão ao escrever esse diálogo, ou Platão ou um aluno, né, brilhante seu. Esse é um objetivo. Quem sentou para escrever primeiro Alcibíades tinha um objetivo. Por outro lado, Sócrates, que é descrito aqui na sua conversa com Alcibíades, tinha outro objetivo diferente daquele que escreveu o diálogo. Percebam isso é muito interessante. Esse cruzamento de objetivos em torno de um mesmo contexto. Por sua vez, Alcibíades tinha um outro objetivo aqui ao conversar com Sócrates. E você, leitor, que começa a ler esse diálogo, tem ainda uma outra pretensão, que não é a de Platão, que não é a de Sócrates, que não é a de Alcibíades. E olha aqui, é quase uma mágica, um milagre, né? Que 4 pretensões muito diferentes se cruzem nesse ato de leitura e deem um fruto. E surta algum efeito em você, leitor, né? Então, perceba como que você se enriquece detectando qual é o seu objetivo ao ler esse diálogo e recebendo esse aporte que vem de 3 pretensões diferentes. Alcibíades de fato existiu, é um personagem histórico. Sócrates de fato existiu e tinha certas pretensões na sua atividade. E tudo isso chega a você e se cruza de algum modo com o seu próprio objetivo. Mas se trata aqui, na lição de Mortimer Adler, detectar qual é o objetivo da obra. E aqui também pode haver divergência, você pode detectar aqui na obra de Platão que ele pretendeu um certo objetivo que eu, por exemplo, posso não ter detectado. Mas me parece que ele pretendeu aqui basicamente 3 coisas. Primeiro, demonstrar, né, e aqui ele se une um pouco a Sócrates, né, ele colocou Sócrates em atividade, um pouco para isso também, para mostrar como acertamos na vida prática.
porque nós podemos errar bastante. Alcibíades aqui estava se dedicando aí a começar a vida política sem saber nada sobre isso. Ele ia, como se diz, ele ia pelo rumo, né? Ele ia ali mais ou menos para ver onde o vento estava levando, né? Então, Platão quis estabelecer aqui o seguinte: não é tão fácil assim, pessoal. Temos que concentrar aqui nossas forças em conhecer primeiro quais são os detalhes dessa técnica à qual queremos nos dedicar, não é? Segundo objetivo, me parece ser demonstrar que os males, né, que nós vivenciamos na vida social, na vida política, na vida prática, eles vêm da ignorância. Essa é uma sacada muito genial dele aqui. E, por fim, fica claro que ele quer aqui dar algumas instruções também para aquele que se convenceu de que não sabe nada. Bom, eu estou convencido de que realmente eu estava enganado, eu não posso começar a empreender algo agora sem primeiro começar a conhecer. Então, como eu começo? Então, ele quis aqui, na terceira parte que eu tracei aqui, explicar como se faz, como se começa. E é engraçado que Alcibíades retruca, né? Bom, então, como eu vou começar, né? Ele fala, olha, você está numa fase excelente, né? Se você caísse na real com 50 anos, talvez fosse mais difícil recomeçar. Mas você está aí, 18, 19 anos, numa idade ideal para você começar. Então, vamos lá. E aí ele começa a explicar para Alcibíades de que se trata, né? Então, agora se trata, então, aqui de começar a explorar essas três partes. Vamos tentar traçar aqui alguns temas que Platão explorou nessas três partes, fazendo o link, né, da nossa análise aqui com o tema dos encontros, que é Sócrates e o nascimento da filosofia.